Agora, demônios que conosco fazem o bem. Aí é que está o grande problema. Creche, asilos para velhos, orfanatos, né? E uma série de empreendimentos que revelam a vontade de ajudar quem sofre. 10 para as 9. Então, nós, com os demônios, fazemos o bem, né? Vocês vêm aqui, por exemplo. Vocês vêm aqui. O que é que eu prego aqui? É claro que eu tenho minhas ideias, meus conceitos, mas tudo fundamentado no estudo, na pesquisa e na vivência. Porque quanto mais nós vivemos, mais aprendemos. Eles dizem, mas você não pode saber tudo. Você teve uma vida razoável, uma vida boa, não passou fome, não passou necessidade, né? Nesta vida. A gente tem que considerar que o conhecimento é um contínuo. Ele não é estanque. Então, nós já passamos por muita coisa que hoje muitas pessoas estão passando. Isso quer dizer que nós estamos não exatamente evoluindo, mas tendo oportunidades de conhecer mais de perto a vida. E conhecendo a vida, nós nos colocamos numa posição não de pregação, mas de observância a certos ordenamentos, certos princípios que possam nos levar à paz de espírito, como chamam. E o que é que significa isso? Outro dia eu vi alguém escrever: a paz não é o resultado da resolução de conflitos, mas o primado da justiça. E completa: onde há justiça, há paz. Não foi isso que Jesus pregou? Quando ele investe lá contra fariseus e companhia, ele estava pregando que a justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. É aí que está o grande desafio. Nós reencarnamos num país onde a justiça ainda é muito comprometida com o poder, não é verdade? Já Bernardo é PT, Bernardo é político. Não, eu estou analisando sociologicamente a posição do espírito num plano em que ele vai ou vem em busca de aprimorar os seus conhecimentos, né? Possibilitar vantagem, ou melhor, oportunidades de crescimento moral e intelectual, não é certo? Bernardo é político. Não tem nada a ver com política aí. Tem a ver, sim, com a movimentação do indivíduo na sociedade. E ele sendo um ser eterno. O que a sociedade não acolhe como tal. Aí fora, por exemplo, nós somos reconhecidos como espíritos, como seres eternos? Não. Todo o sistema político, social, econômico, acadêmico, todo esse sistema é refratário ao espírito. Até as religiões. Não é isso? Ou não é? É. Agora repare, a gente vem para cá, reencarna. O que é que nós vamos encontrar na sociedade que rejeita a gente? A gente pega uma legislação, não tem nada sobre espírito.
Pega um currículo na faculdade dessa, nada sobre espírito. Tudo nasceu para morrer. Principalmente o ser humano. Não é? Essa é a ideia que prevalece? É isso que eu vou lutar hoje à noite lá, mas com cuidado, como eu estou conversando aqui com vocês. Porque o problema é de interpretação. Foram dizer, pessoas daqui disseram que eu era contra Deus, que era um absurdo. Como é que eu posso ser contra Deus? Contra o que eu não conheço? Agora, eu não sou contra, mas eu acho um absurdo um Deus fazer o que está aqui. No antigo Israel, Deus ordenou que todo aquele que praticasse o espiritismo fosse apedrejado até morrer. Quer dizer, o próprio Deus negando o espírito. É ou não é? Quer dizer, é um absurdo. E isso escreve numa revista que corre o mundo inteiro. São 102 idiomas. Já imaginaram? A Ásia toda, Torre de Vigia. Acho que é Sentinela. Sentinela, eu sentei. Eu até sentei, né? Sentei para ler a revista. Então, minha gente, eu acho o seguinte, os espíritas precisariam reagir. Mas como reagir? Se a maioria se acovarda. Hoje mesmo o produtor do programa disse, mas vocês espíritas são desunidos, hein? O cara não conhece nada de espiritismo, não sabe nem para onde é que vai. Eu não disse nada a ele. Ele disse, mas vocês são desunidos, hein? Eu não disse nada, eu fiquei calado. O que é que eu ia dizer? Não é? Então, eu vou dizer que Deus mandou que as pessoas que praticassem o espiritismo fossem apedrejadas. O que ele está dizendo é o seguinte, não é praticar o espiritismo, era consultar os mortos. E isso não é basicamente o espiritismo. Qualquer pessoa pode consultar os mortos. Não tem na Seixa Noé, mas esse negócio de culto aos antepassados? Então, não é consulta aos mortos? Hein? Quando a gente não, quando vocês, não sei se vocês ainda praticam isso, vão à igreja ou não vão à igreja, mas pede ao santo A, B ou C, somente aquela santa que está mais em evidência no Brasil, Santa Edvirge, a santa dos devedores. Essa que devia ser a padroeira do Brasil, viu, minha gente? Santa Edvirge. Então, quando vocês se dirigem a Edvirge, vocês dirigem a quê? Uma pessoa morta, né? Não. Pouco importa onde ela estiver, mas ela está morta, mortinha da Silva. Então, os católicos consultam os mortos. Ninguém presta atenção nessas coisas. Eu fico ali pensando, meu Deus, será que só eu que fico pensando nisso? Ou todo mundo pensa e fica calado? Diga, fale alto. Ah, sim, que não é nem brasileira. Tá vendo aí? E, exatamente. Eles tropeçam em suas próprias bobagens. E vê uma coisa, quando Jesus voltou, depois da crucificação, o povo não consultou um morto? Ele não estava morto?
Então, olha, eles não prestam atenção às bobagens que pregam. É por isso que tem um programa na Record, mas ela nem é brasileira, ela é italiana. Tem um programa na Record, tinha a 25ª hora. Aí telefonaram de lá, porque uma pessoa me disse, de dentro da televisão aqui, procurando saber, para me convidar para fazer um debate lá. Você sabe qual foi a resposta? E a própria minha que me disse, passou o fax, não convide, porque ele vai arrasar vocês todos. Isso aí, eu disse, você não devia ter feito isso. Você devia enrolar, não passar, porque eu ia lá, ia acabar com a folia desse povo. Não é presunção de minha parte, não, né? Mas na hora H eu dizia, vem cá, vocês acham que um Deus que manda apedrejar pessoas, porque consultam os mortos, é um Deus magnânimo? Um Deus que perdoa, não está na oração, perdoai, né? Consultar os mortos quer dizer consultar aos espíritos, filhos de Deus, criados por Deus. Será que Deus nos criou sem alma? Ou aquela alma que nasce com sopro? Né? E que o corpo tem uma história, a genética, tal, a evolução. Agora a alma não tem história nenhuma. E de onde vêm as ideias inatas? De onde vêm as aptidões? Né? É do processo genético, é? Uma criança como Mozart, né? Não foi Mozart? Que sentava assim ao piano e tocava divinamente bem, com poucos anos de idade. E aí? Onde ele aprendeu aquilo? De onde ele tirou aquele conhecimento? Que através do inconsciente coletivo. Outro dia eu vi um padre dizer que o inconsciente coletivo é Deus. Então Deus sabe tudo, a gente não sabe nada. Conhecimento, para que o conhecimento? A pessoa leva a vida inteira metida num laboratório estudando, o tempo todo. Chega velho, a velhice. Ele acumulou um conhecimento fantástico, né? Para quê? Por quê? Ele morre. Aí esse conhecimento todo morre com ele. É isso, a coerência do espiritismo é que esmaga esse povo. Vocês pensam que eles não estudam, não leem? É a coerência que mete medo. Porque sem a reencarnação, por exemplo, tudo é em vão. Que adianta eu estar aqui domingo, segunda, terça na livraria, quarta aqui, quinta na livraria, sexta aqui. Não tem mulher que suporte isso. Eu quero ir para o cinema, mas você só anda no centro, leve logo a cama, não sei o que lá. Então eu estou perdendo tempo. Isso é fanatismo? Ou eu acredito naquilo que estou fazendo, e acredito mesmo? Eu tenho certeza absoluta que os espíritos estão aqui conosco. O espiritismo não é a melhor doutrina, nem a maior doutrina. Porque ela não criou os seus princípios. São princípios universais. Todas as civilizações acreditaram na imortalidade, comunicabilidade com os espíritos, tudo isso. O espiritismo tomou de empréstimo e Kardec e as entidades da codificação trabalharam sobre esses princípios, que já eram cultivados, cultuados pela humanidade há milênios. Então não há se dizer, porque Kardec fundou, ele não fundou espiritismo nenhum. Ele codificou os princípios fundamentais da existência. Foi isso que ele fez. Então, se eu me considerasse um ser
que fadado à morte, ao desaparecimento, eu não estaria aqui. Eu estaria enganando aqui e me enganando. Agora, esse povo que fica pregando o que prega, ele sim que está perdendo tempo. Ele está perdendo tempo porque está incutindo nas pessoas o seguinte: se você prestar culto a Deus, se você pagar o seu dízimo, aí Deus lhe dá carro, casa, apartamento, tudo, não é verdade? Não é assim que funciona? Lívia, eu tenho até pena, viu? Porque na hora que o pau começar a cantar em cima dela, ela vai ver. Ela é aquele filho dela. Então, no mesmo opúsculo, afirmam seus autores. Mais tarde, Deus deu. Vocês deviam adquirir isso e mandar para essas igrejas por aí. Se quiser, eu assino, não tem problema nenhum. Eu assino. Eu não tenho medo, não. Medo de quê? Agora mesmo, recebi um telefonema de São Paulo. O livro mais vendido hoje em São Paulo é A Bíblia e Seus Absurdos. E tem uma coisa, lançaram a edição, nem me disseram. Aí eu telefonei para a editora, digo, não, que negócio é esse? Lançaram em setembro de 2001. Até lá já venderam mais de 3.000 exemplares. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Em 5 meses venderam e muito. Aí eu digo, não, eu quero a minha parte. Mande para a gente fazer um lançamento, para o dinheiro ser para o centro. Hein? Compre, eles estão alarmados com esse livro. O cara tem uma rede de livrarias em São Paulo. Eles dizem, olha, é o livro mais vendido em nossa livraria. E eles estão aí planejando para eu ir lá para fazer um lançamento e tal. Eu digo, vocês pagando tudo, eu vou. Eu gosto de ficar no Maxud. Eu ir para alojamento, coisa de beliche, diabo, Deus me livre. Vou não. O Maxud eu não digo, mas o Hilton, né, que é bugalho, Calton também, que é bugalho, né? E aí por diante. Então, no mesmo opúsculo afirma seus autores. Mais tarde, Deus deu ainda mais ênfase ao seu ódio. Veja só, isso escrevido numa revista. Deus deu mais ênfase ao seu ódio. Deus tem ódio? Olha, mas é esse Deus que eu não aceito. Agora, quem acha que eu estou falando contra Deus aqui, é pior do que Deus. Ainda tem uma coisa chamada burrice. Que pelo menos Deus não presta, mas é inteligente. Esse Deus aqui. É burrice. Dizer que eu chego aqui e que eu sou contra Deus. Eu estou falando para quem? Então eu vou, é como eu termino baixando mesmo. E vou falar aqui coisas primárias para você. Não é não? Pega um livrinho aí qualquer. E aí venho e leio para vocês entenderem. É isso que vocês querem? Não, a gente daqui mesmo, é daqui. Não, foi nada assistido. Não. Olha, se eu estou dizendo que é daqui, é porque eu tenho prova que é daqui. Eu só não vou dizer o nome. E não é uma só. É porque eu tenho piedade dessas pessoas. Que a ignorância merece piedade. A inteligência merece cuidado. Eu temo muita pessoa inteligente. Agora, a pessoa burra, eu temo mais ainda. Porque não é mole, viu? Para levar porcaria para ir para fora, não está no limite.
Ele diz assim: mas é o seu ódio pelas práticas desobedientes relacionadas com a adoração de espíritos invisíveis. Veja só, espíritos invisíveis. Eles queriam que os espíritos fossem o quê? Visíveis. Não tratam, neste caso, de cruéis providências adotadas pela divindade para trucidar de uma vez por todas aqueles que criam em espírito, certamente levando em consideração a incomensurável força de que Deus dispõe, gostariam que ele os arrasasse com raios fulminantes, varrendo-os da face da terra, habitada por seus outros filhos, os eleitos, tão bonzinhos e mansos como cordeiros. Agora vocês vejam uma coisa interessante. Os protestantes brasileiros seguem o Velho Testamento, certo? Que pertence, na verdade, à cultura hebraica, certo? Bom, aqueles pegam a paz, o amor, não é isso? Agora, os donos do livro estão a desgraceira no caminho da feira. Matando crianças, jogando mísseis em áreas residenciais. E aí, por que a Bíblia não funciona lá? E querem que funcione aqui? Os herdeiros dos hebreus não cumprem o que está na Bíblia. Não é? Agora, os herdeiros brasileiros dos hebreus, aí a maravilha. Eu acho que Moisés nasceu no Brasil. Não foi não? Talvez pertencesse até à família real portuguesa. Coitada, está desmoralizada mesmo, está achincalhada. Então, mente, por que não funciona lá e tem que funcionar aqui? O que é que nós temos a ver com essa cultura? Nada. Vezes nada. Um livro de 1500 anos antes de Jesus. Então já tem 3500 anos. Será que ele é atual mesmo? E a psicologia, para onde é que vai? E a filosofia? E o raciocínio? Eu acho que isso tudo possibilita ao homem analisar a vida, as suas atitudes nas sociedades e aí tirar as suas conclusões. Agora, porque Deus disse isso, porque Deus disse aquilo. Será que foi Deus mesmo que disse? Vocês reparem, muitos espíritos de boa vontade, maravilhosamente bem intencionados, escrevem livros que eu já li, e disse, mas, meu Deus, o verdadeiro Deus, será que eu sou capaz de cumprir o que está aqui? Hein? Aquele Minutos de Sabedoria, não é? Aquele livro, hoje, é editado por uma empresa católica, a Vozes, que compraram a peso de ouro na mão dos herdeiros de Pastorino. Isso. Compraram lá na mão de Pastorino. A família vendeu por não sei quantos. Hoje vende em tudo quanto é igreja e vem também em tudo quanto é livraria espírita. Aí, resultado, tiraram a palavra reencarnação e aí fizeram a festa. Eu olhei aquilo ali e digo, eu não posso ainda cumprir isso aqui. Talvez alguém possa, mas eu não posso. Eu não devo ser hipócrita. Eu não quero ser hipócrita. Eu não quero parecer aos outros aquilo que os outros gostariam que eu fosse. Ah, me decepcionei com o Bernardo, é burrice também. Porque eu não estou aqui para agradar as pessoas. Quando eu sair daqui, muita gente vai suspirar. Ah, até que enfim foi embora. Estamos livres. Deus levou.
Mas não foi para a glória dele, não. Levou para os infernos. Porque dessa altura do campeonato, Deus tem muito prestígio com o demônio. Que ele criou também. Foi ele que criou o demônio, sabia? Ou não? E aí falar em anjo caído. Eu conheço espinhela caída. Olha a coisa de tal maneira que a gente tem que levar assim na chacota. Que eu não posso levar uma coisa dessa a sério, desculpem. Mas não dá. Deus cria um ser, um anjo, sei lá, arcanjo, sei lá das quantas. E ele então cai e representa a maldade. Então, quem o criou não foi Deus? E de onde vem a maldade? Hein? Então, são coisas que nunca entraram em minha cabeça. Se consegue entrar na de vocês, me desculpem. Eu estou contrariando o raciocínio de vocês, né? O ente de razão que vocês fazem a respeito desses assuntos. Eu peço desculpas. Mas eu não posso chegar aqui e admitir esse Deus que manda apedrejar pessoas que consultam os mortos. Vem cá. O único ser, então, que pode ser consultado é Deus, porque não morreu. Hein? O que vocês acham? Que santo morreu. Tudo morreu. Jesus morreu. Todo mundo morreu, menos Deus. Então a gente só tem direito a consultar Deus. Não é não? Vamos seguir o raciocínio, por favor. E a gente vai chegar à conclusão que o único ser que pode ser consultado é Deus. E que ninguém sabe quem é. Como é que eu posso consultar alguém que eu não sei quem é? Vocês sabem? A Deus é a inteligência suprema, causa primária dos seres de todas as coisas. Eu não vejo isso explicar nada. Causa primária dos seres de todas as coisas. Não usaram nem Deus como criador. E foram os espíritos que disseram isso a Kardec. Então é a causa primária. E Deus é a concausa. Sabia dessa? Você sabe o que é com.causa? Não é nada de internet. É a concausa, é que Deus se criou a si mesmo. Agora, como eu não sei. E nem vou saber. Não é? Chama de concausa. Olha, menina, esses teólogos dos primeiros séculos do chamado cristianismo, mas fizeram misérias para encontrar respostas, porque eram homens inteligentes. Tomás de Aquino era inteligentíssimo. Agostinho era muito inteligente. Só o pessoal da escola neoplatônica de Alexandria, que tendo à frente Plotino, Clemente e Orígenes, foi que percebeu, esse pessoal, o engodo. Aí começou a criticar principalmente o Velho Testamento e questionar algumas passagens do chamado Novo Testamento. O que aconteceu com eles? Foram mortos a pedradas, os três. Depois de um concílio, primeiro concílio de Niceia. No segundo, sabe qual foi o tema do concílio? A mulher tem alma? Está lá, peguem, estudem. Se a mulher, questionando se a mulher tinha alma. Quer dizer, realmente, é um absurdo. Eu não sei que milagre, entre aspas, santas ou mulheres foram tornadas santas, porque não tinha expressão nenhuma. Foi mais uma jogada de sabedoria, uma artimanha. Então o Deus
que pregam aí católicos e protestantes, é esse Deus aqui. É o Deus bíblico, né? Eu não acredito no Velho Testamento. Não acredito? Olha, o Deus de Cartago, o Deus de Roma, o Deus dos gregos e os deuses hebreus. Pronto. Ele tinha o Deus deles. Por que universalizaram esse Deus? Por que não universalizaram Zeus? Por que não universalizaram Alá? Hein? Não é? Eles acham o seguinte, que Alá, Zeus e Deus são a mesma coisa, a mesma entidade. Isso daí eu já vi. Eu não sei se é a mesma entidade. Alá ou Alá, né? Chama de Alá. Acho que corrigiram ele, tá agora chamando Alá. Alá. Alá é Alá mesmo. É de Alá. É. Então, minha gente, é uma coisa que a gente tem que analisar. Isso aqui é um trabalho de estudo, de pesquisa. Aqui a gente não pode dizer, não, vamos estudar o capítulo tal do livro mediúnico tal. A gente vai chegar aqui a isso. Nós vamos chegar lá. Agora, nós estamos querendo uma base para que vocês não se surpreendam. Eu já fiz análise de vários livros mediúnicos, é um disparate. É a mesma coisa que as edições do Livro dos Espíritos. Se vocês pegarem da Edicel, da LAC, da Federação Espírita Brasileira, da Federação de São Paulo, e aí por diante, é um disparate também só. Cada tradutor verteu para o português aquelas informações dos espíritos, as perguntas de Kardec, segundo a sua vontade. São desencontradas as respostas. Eu já fiz essa pesquisa lá na livraria. Já fiz essa análise, nessas três. É só você ler o próprio Velho Testamento, você vai ver. E você lê a vida de... Não, eu estou com calor aqui, eu nunca vi... Manga comprida aqui, minha filha, é festa. Exigiram que eu fosse de paletó e gravata. Eu quase nasci, não vou mandar voltar mesmo. Senão o programa não, né? Não, mas eu tenho que ir de paletó e gravata. Agora vocês vão me ver, se vocês assistirem, me derem essa honra, você vai ver como eu vou ficar parecendo um mandu. Rapaz, aquilo incomoda como o diabo, viu? Me apertando aqui. Eu não gosto. Eu acho que isso não empresta nada à personalidade da gente. Porque é claro, a gente tem que andar direitinho, limpinho, direito, não é? Vai ficar de paletó e gravata o tempo inteiro, é um castigo. Bom, e assim de anátema em anátema, vão os espíritas sendo crucificados ao correr das páginas do livreto sem contemplação. Sem contemplação. O mais interessante é que a referida publicação é dirigida aos africanos de língua portuguesa. Confundem, pois, alhos com bugalhos, usando uma terminologia espirítica instituída por Allan Kardec na França. Demonstram um total desconhecimento dos postulados da doutrina espírita, mas, por outro lado, revelam-se exímios manipuladores de palavras e conceitos, torcendo-os a seu bel prazer, de modo que fiquem ajustados aos seus propósitos. É assim que funciona. Você já ouviu falar no leito de Procrusto? Leito de Procrusto é o seguinte, era um salteador, isso é da mitologia, grego. Ele aprisionava o indivíduo, sequestrava, levava para a sua caverna. Isso é claro que é uma simbologia. E tinha um leito dele.
Se o indivíduo era menor do que o leito, ele esticava o indivíduo. E se era maior, ele encolhia. É isso aqui. Então a gente, de vez em quando, a gente está pondo as nossas ideias, e principalmente as dos outros, no leito de Procrusto. Não é? É isso que, pelo menos, está funcionando até agora. Você está abrindo boca, é? Você? Algum problema? Está com sono? Ou será que é espírito? É falta de sono? Ah, falta de sono. É falta de sono ou falta de dormir? Porque às vezes a pessoa tem sono e não dorme. E às vezes dorme sem sono. É? Ah, coitado. É isso mesmo. Mas hoje você tira a diferença. Olha, não vá dormir antes das 10h30, viu? Você vai ficar assim, ó. Então você, em vez de bocejar, enche a boca de pipoca. Aí você não boceja mais, porque já está aberta mesmo. O mais aqui. Não sabemos quais as razões desses ataques gratuitos. Publicações dessa natureza enchem as prateleiras das livrarias das várias correntes protestantes. Vocês já foram ali na Juerp? Eu já entrei ali na Juerp. Tem uma estante enorme, só com obras contra o espiritismo. Sabe onde é a Juerp? Ali no Forte São Pedro. Fica ali uma livraria protestante. Mas é uma prateleira enorme, só obras contra a gente. É, contra espíritas, espiritismo, mas mete um malho mesmo. Até aquele bispo, né? Como é o nome? Ele escreveu um livro há pouco tempo contra o espiritismo. Vendeu tudo. Ele tem público certo, né? Olha, o livro contra esse povo é a própria Bíblia. Não precisa escrever nada, já escreveram. Não sabemos quais as razões desses ataques gratuitos. Publicações dessa natureza enchem as prateleiras das livrarias das várias correntes protestantes, num prosaico infantil afã de denegrir o espiritismo e os espíritas, claro, né? Tomam emprestado velhos e caducos ensinamentos que, em remotas eras, aplicaram-se a um povo em uma época e que perderam a validade em nosso século. Parecem autênticos quixotes a investigarem, lança em riste e investigar contra os moinhos de vento, criados pela imaginação de mentes doentias, presas obsessivamente a antigos ranços religiosos. São criaturas manipuladas por espíritos zombeteiros e malévolos, que não conseguem coexistir com as realidades existenciais do nosso tempo. Prisioneiros que se encontram na torre de vigia. Também aproveitei, né? Da intolerância e do desamor, sem participarem das conquistas do espírito, centelha divina, eterna, individualizada, que caminha rumo à perfeição. Cumpre-nos orar a Deus por esses nossos irmãos, solicitando a divina providência que os livre das garras aduncas e traiçoeiras de entidades que negam os princípios fundamentais da vida para prestarem culto às forças imponderáveis e devastadoras do mal. Aí vocês notam uma coisa interessante. A nossa época, logo nos primeiros meses do século novo, desse novo século, né? O novo milênio, vocês veem a violência cada vez mais aumentando.
Olha, o problema da família. Eu vou voltar à entrevista lá na livraria para ver há quanto anda a família. Mas está uma coisa assim fora do normal. É um descalabro a família. Os poderes estão corrompidos. Vocês viram agora uma candidata, uma pré-candidata à presidência da República envolvida em corrupção. Por que é que um sujeito quer botar 1,5 milhão, né? 1,5 milhão na gaveta? É. E a empresa é dela e dele. Quer dizer, era uma sujeita dessa que ia ser presidente da República. Está parecendo, sabe o quê? Paulo Maluf e Jânio Quadro. Você sabe que o símbolo da campanha de Jânio Quadro era a vassoura. Aí quando ele ia saindo do palácio lá em São Paulo, disseram, sai um doido varrido e entra um doido varrendo. Entendeu? Então é isso, minha gente. Nós estamos num país desmoralizado. As religiões enganando o povo. Os políticos corrompidos. A justiça, né, pelo mesmo caminho. E aí? Eu acho que tudo isso gera violência. E onde estão as religiões? Onde estão os espíritas? Eu acho que fazer passeata pela paz, isso chama atenção, é bonitinho, mas não resolve. A paz não se conquista assim, é uma coisa globalizada. É o empenho de nós que somos esclarecidos, esclarecer aqueles que não são. Saber como pleitear os seus direitos, como o povo está fazendo na Argentina, que lá também está tudo corrompido. É um país, né, em que uma governadora, um secretário de Estado envolvidos em falcatrua, aí alguém disse, isso é apenas uma tempestade no copo d'água, num copo d'água. Né? Quer dizer, é uma coisa sem importância. A corrupção está de tal maneira que virou tempestade em copo d'água. É isso. Então a religião está indo pelo mesmo caminho. E tem uma coisa interessante, eles diminuíram os ataques ao espiritismo. Diminuíram sensivelmente, porque os espíritas não são mais aquela ameaça de antes. Um bispo Andrade, eu acho. Olha, se vocês pensarem bem, eu não tenho nada com se vocês votarem em fulano, ciclano, votando, o problema é de vocês. Mas eu estou olhando assim, não estou vendo um candidato que preste. Não tem um. Todos são comprometidos com esse sistema podre que está aí. Olha, eu disse, não tem um. Eu não vejo nenhum político hoje no Brasil capaz de me sensibilizar moralmente. Eu não vejo. E eu estou agindo como espírita, não estou agindo como cidadão. Porque falam muito em cidadania por aí, né?
Fala em cidadania. Vocês vão lá para o SUS. Aí vocês vão ver a cidadania. Vão para lá. Entre na fila ali em Manduce. Desde 5 ou 4 horas da tarde para ser atendido de madrugada. Vá. Então, um país onde a educação e a saúde estão jogadas às traças. E nós podemos ter paz. Um espírito pode ter paz. Ele leva o filho dele com uma doença lá no hospital público. Ele fica lá jogado, porque não tem dinheiro. Vocês viram agora uma medida que a gente tem que elogiar. Aquele negócio da calção, mesmo tendo plano de saúde, quando a pessoa entra num hospital desse particular, um depósito. Felizmente fizeram alguma coisa útil, séria. Agora não sei por quê. Talvez porque não tenha corrido dinheiro dos donos de hospitais. Se recusaram, aí para vingança, mandou brasa. Por que não fazem uma auditoria quando um deputado, um senador deixa a Câmara? Quando ele entra, esse negócio de prestar conta, negócio da candidatura, isso não resolve nada. É saber o seguinte, você tinha o quê? Uma casa e um carro. Hoje você tem um shopping, hoje você é dono de postos de gasolina, hoje você é bilionário, apartamento de 1 milhão de reais. De onde veio esse dinheiro, meu amigo? Do seu salário? É isso. Alguém precisa moralizar esse país. Ou tentar, porque acho que se conseguir, matam. Ele é eliminado. Então, minha gente, eu falo como espírita e como espírito. Agora, eu, espírito, reencarnei nessa sociedade aí para crescer. E estou sentindo dificuldades. Eu olho para um lado, olho para o outro, não vejo nada. O que a gente está sentindo é revolta. Você tem um direito lá no judiciário, você pleiteia esse direito, lhe negam. Vem uma medidazinha provisória e acaba com ela. Quer dizer, desrespeita o judiciário. Quer dizer, não há mais harmonia entre os poderes, não há liberdade entre os poderes. Isso tudo tem a ver com o espiritismo? Tem, porque nós somos seres políticos. Eu não sou espírita desse que fica dentro de centro, vamos fazer crescimento evangélico. Isso é asneira. Isso não funciona. Isso é o reflexo de uma sociedade em decadência, como a nossa. Ela faz parte, existem os segmentos, e esses segmentos se interligam. E aí a família também está sofrendo esse processo. Não é? Por exemplo, o relacionamento entre pais e filhos, hoje, como é que funciona? A criança vai para a escola. Lá ela morde o coleguinha, ela bagunça, ela chega para a professora e diz, olha, você come graças a mim. Professores já me disseram isso. Se não fosse por nós aqui, você ia morrer de fome. Entenderam isso? Por que uma criança diz isso? Vá a professora se queixar aos pais para ver. Na mesma hora põe para fora da escola. Então é isso que está ajudando a corrupção. Eu, quando era do primário e pintava lá, eu entrava na fila para tomar bolo, uma palmatória. Hoje, se uma escola cair na asneira de fazer isso, está perdida. É Polícia Federal, é Polícia Rodoviária, é tudo.
fecham o colégio. Olha aí. Não é? Na Inglaterra, país primeiro mundo, a civilização mais importante da Terra é a inglesa. Que a colonização dela na América resultou em quem? Numa potência. No Canadá, uma potência. Na Austrália, uma potência. Na Nova Zelândia, uma potência. Tudo primeiro mundo. Até na África do Sul. Onde o inglês chegou, largou progresso, entendeu? E aí por diante. Na Inglaterra, voltou a palmatória. Voltou. Por quê? Pela indisciplina dos alunos. Olha, uma vez eu fui falar na faculdade de psicologia, o professor, os alunos de costa para mim, e o professor lendo um jornal. Aí eu cheguei lá, fiquei calado olhando para o pessoal. Todo mundo lendo, conversando, trocando ideias. E só o grupo que me levou ficou prestando atenção. Eu calado. Não disse um pio. Nada. Eu fiquei olhando o pessoal, olhava o professor. Aí um pessoal fazia assim, pode começar, Bernardo. Eu só começo quando o professor, que é mal educado, deixar de ler, eu digo mesmo, vocês sabem o que eu digo, deixar de ler esse jornal, e os alunos, em vez de me darem as costas, educadamente saiam da sala ou fiquem, mas olhando para mim. Foi assim que eu fiz. Aí o professor, desculpe. Então, eu digo, é assim, ó. Depois eu disse a ele, o senhor está dando, eu ainda chamei de senhor, o senhor está dando mau exemplo aos seus alunos. Isso, educação, não é só dentro da família, não, é aqui dentro também. Pronto, ele não gostou, o que é que eu posso fazer? Ele ia me bater? Porque, olha, mas eu não tenho um papo na língua, eu digo. Não tem para onde correr. Então, o que está acontecendo hoje no nosso país é isso. Por isso que os espíritos se comunicaram aí, eu vou repetir, disseram, nós queremos saber quem trouxe o espiritismo para o Brasil. Nós queremos saber qual foi o irresponsável, disse mesmo assim. Que acabaram com o espiritismo, desculpe dizer, mas acabou. Você pega um folheto de um curso num centro desse aí, fala de tudo, menos em Kardec e espiritismo. Não tem um tema espírita. É vivência, é autoajuda, é isso, é aquilo e tal. E aí lá vai. O povo que está sofrendo horrores é enganado. Porque não adianta, minha gente. Quer ver uma coisa? Vocês vêm para aqui, para encerrar, porque eu tenho que sair. Aí eu chego aqui e falava em amor, em paz, harmonia, tranquilidade e tal. E tem alguém aí passando fome. Chegar em casa, olhar para a mulher, dormindo de fome, que dorme, dá uma leseira desgraçada. Olhar para os filhos e dizer, que palestra linda, Bernardo falou em amor, autoajuda, autoconhecimento, uma gostosura. Hein? Será que é assim que funciona? Hein? Será que não vai chegar lá e se revoltar? Hein? Será que ele vai achar aquilo ali certo, justo? É isso justamente que nós temos que fazer. Sabe o que nós devíamos fazer? Como eu estou fazendo aqui, se vocês me permitirem, claro, eu estou tentando politizar vocês. Me desculpem, mas é esse também o meu objetivo. Que a maior caridade que a gente pode fazer é saber usar o poder de voto. Isso sim, porque vamos eleger governantes, eu sei que são raros, mas existem.
Eu não creio em bruxas, pelo que ai, ai, né? Eu não creio em bruxas, pelo que ai, ai. Os espanhóis diziam isso. Então, pessoas conscientes, mas também tem outro problema. A gente se politiza aqui, mas os currais no interior continuam. Só trocando voto por telha. Então, gente, um país desse tem que estar sofrendo. Não adianta. Não adianta. Quantos milhares de policiais foram expulsos da corporação, da Polícia Militar em São Paulo? Milhares no ano passado. Todos porque se envolveram com a corrupção. Mas se envolveram por quê? Porque ganham miséria. Ganham uma miséria. As escolas públicas desaparelhadas. Os meninos vão para lá, não aprendem nada, porque o professor ganha também outra porcaria, não tem interesse nenhum em ensinar. Ganha uma porcaria, vai se esforçar como? Faz. Isso. Fica reclamando. Mas todo mundo reclama. Agora, devia fazer o seguinte, em vez de reclamar, se unir. O problema é o seguinte, que os sindicatos brasileiros estão desmoralizados. O sindicalismo no Brasil acabou. Então não tem quem lute por essas categorias. Essa que é a verdade. Não tem quem lute pelas categorias. Lá em Paris, ou melhor, na Europa, o professor vive da cátedra. Aqui não, ninguém consegue. Olha aí. Nos Estados Unidos, eu fiz questão de visitar uma família de brancos e uma família de negros. Vejam só. Eu fui pela manhã em uma família e outra. Sabe o que eu constatei? O mesmo breakfast da branca era o mesmo da negra. Ovos, bacon, pão, suco de laranja, não mudou em nada. Então, vejam só, como a cultura americana, que tem base na cultura inglesa, foi assimilada por esse povo. Aqui não se discrimina. Esse pessoal está discriminando. Não tem um bloco aí, os afrodescendentes? Se eu fosse carnavalesco, eu fundava um bloco de luso-descendentes. Ia ser um escândalo. Luso-descendentes. Então, não há unidade cultural aqui. É um dos problemas sérios do Brasil. Não existe uma unidade cultural. Nos Estados Unidos, existe. E aí é que está a grande força dele. Você vê que Colin Powell foi um dos maiores generais da história dos Estados Unidos. E é negro. Né? Não é? Aqui no Brasil não tem preconceito, mas você chega na Câmara de Deputados, no alto comando da Marinha, não vejo negro não, eu vejo tudo branquinho. Ao vivo, a maioria do Rio Grande do Sul. Está vendo? Então é um país de contrastes violentos, terríveis. Isso eu acho que é como De Gaulle disse, esse não é um país sério. De Gaulle disse isso. Charles de Gaulle. Então eu faço das palavras dos espíritos aí as minhas. Quem trouxe o espiritismo para aqui? A gente tem que saber quem foi. Não, eu vou botar na internet. Porque, infelizmente, nós estamos aí vendo o espiritismo se acabando. Sinto muito dizer isso, desculpem, mas é a grande verdade. Tá bom? Eu não sei até que ponto isso vai, né? Mas que está acabando. A minha... Segurar o que? A barra? Que barra, meu? Oh.
a minha longevidade é a eternidade. Então, quanto mais eu, melhor. A vida, para mim, é tão igual aqui quanto lá. Sabe por quê? Quem vai construir a minha felicidade ou infelicidade sou eu. Eu sei lá, menina. Vocês acham que eu vou... Eu no dia 16 de abril, eu faço 60 anos. Não pareço. Pareço? Pareço? Não, eu faço 60 anos. Não, eu tenho cara de 45. Já me disseram. Mas se eu pintar aqui... Agora vamos encerrar. Diga. Me deixa pra lá. Olha, hein? Não. Deve ser um negócio, uma conta de chegar, né, não? Eu já vi a Bíblia caipira uma vez. Oxente, seu Moisés. Mas devia ter pros caipiras, né, não? A Bíblia caipira. Os judeus estão um pouco se lixando para a Bíblia e os brasileiros tudo agarrados nela. Vamos embora, vamos encerrar. Apague a luz, please. Aos primeiros esvagidos da angústia, do desespero, mas aquela paz que há de se sustentar na razão, no bom senso, na lógica. É assim que nós pregamos o Espiritismo. É uma doutrina realmente fantástica, que nos leva a pensar, a raciocinar sobre o nosso problema, o problema do nosso mundo, os problemas do nosso país, e nós não podemos dissociar, porque senão será mais uma religião. Nós não estamos aqui para salvar as pessoas que entram em desespero por causa das injustiças sociais e políticas. Nós estamos aqui para tentar dar subsídios a essas pessoas, para que enfrentem essa situação com coragem, com determinação, sabendo que um dia há de mudar tudo isso. Quando nós não sabemos, mas há de mudar. E aí será o primado do espírito, associado à razão. É aquela que Kardec falou, é aquela que enfrenta, é a fé que enfrenta a razão em todas as épocas da humanidade. A fé não é apenas uma questão sentimental, mas de raciocínio, de lógica, de bom senso. Que Jesus, o nosso mestre, seja louvado. E até amanhã. Ou até mais tarde. Estou suando mais do que pano.